No livro de Paulo Freire, Professor Assim, Tia Não, ele escreve cartas a quem ousa ensinar. O livro é dividido em 10 cartas e eu vou falar um pouco sobre a 10ª carta. A 10ª carta de Paulo Freire fala sobre a importância da disciplina e da colaboração dos educandos e dos educadores. Mas não só da disciplina intelectual, como matemática, português, história, geografia. Ele fala também da disciplina na vida. A disciplina social, a disciplina com o seu corpo, como, por exemplo, os treinos, a sua alimentação, a disciplina ético-religiosa e etc. Ele diz que a disciplina deve ser trabalhada de forma séria e precisa, porém, também não deve perder aquele gosto de aventura e ousadia, dentro dos limites, claro, porque senão acaba caindo no desinteresse e ninguém se dedica, né? Ele diz que a gente não pode pensar que a palavra disciplina possui diversos significados, mas sim objetivos diferentes. Cada objetivo a gente toma um caminho disciplinar. O mais importante mesmo é que o objetivo seja atingido, a disciplina seja compreendida e que ela seja cumprida democraticamente. Com isso, devemos entender que não há ética alguma que diga que só por você ser professor possui uma autoridade absurda sobre os alunos, sabe? Ambos devem se respeitar e debaterem juntos sobre diversos assuntos para que tenham um ambiente harmonioso. Tudo deve ser resolvido democraticamente. Da mesma forma que eu, como professora, posso falar, o meu aluno também pode falar e a gente pode chegar em um acordo. Para que exista uma disciplina, a gente também precisa da liberdade. A liberdade de dizer não ao que é imposto a gente. Eu, por exemplo, como aluna, já tive diversos professores que achavam que só a opinião deles importava e eu tive a liberdade de falar que eu não concordava com aquilo. Mas não só porque eu queria negar, não só porque eu queria contrariar, como acontece muito. Mas eu queria argumentar. Eu tinha informações, eu tinha conhecimento para poder falar para ele que aquilo que ele estava falando para mim não era o certo. Na carta também, o Paulo Freire diz que pode até parecer loucura esse negócio de liberdade, até porque, né, foi escrito em 1997, as coisas estavam começando a mudar já, mas não completamente. Ainda existiam aqueles professores que batiam nos alunos que não respondiam certo e etc. Então, naquela época, realmente, a liberdade era uma loucura. Hoje em dia, ainda é um pouco para alguns professores da velha guarda, mas, né, a gente tem progredido bastante. Porém, a democracia é muito importante. Não podemos dizer que só um professor não faz a diferença. Que pouco importa se ele faz da maneira certa ou se ele faz da maneira errada. Até porque, por exemplo, do 6º ao 9º ano, no ensino médio, nós temos diversos professores, geralmente um para cada matéria. E se o de matemática faz a diferença e o de português não, isso não adianta, entendeu? E, na verdade, não. Importa sim. A democracia não vem de mãos beijadas. A gente tem que lutar por ela. A gente deve se organizar e se posicionar sempre. No Brasil, a gente tem a falta de disciplina pela negação da liberdade ou pela ausência de autoridade. Ou seja, ou a gente se nega a acreditar que tem direito e apenas obedece cegamente às autoridades, ou você simplesmente não debate, ou não há autoridade alguma, fazendo com que a liberdade seja excessiva e as pessoas façam o que quiserem, onde quiserem, quando quiserem. Falta de disciplina em casa, nas escolas, nas ruas, no trânsito e etc. O número de mortes no Brasil por conta da indisciplina é assombroso, e nós sabemos disso. Nós, professores, não apenas ensinamos a disciplina intelectual, temos a tarefa muito importante de, ao mesmo tempo, ensinar uma disciplina social, cívica e política. A gente tem que ensinar os nossos alunos a conviver.
É aquela professora que briga porque bateu no colega, é aquela professora que conversa porque xingou outra pessoa, é aquela professora que tem a empatia para com seus alunos e tenta ensinar um pouquinho em cada dia a dia de cada aluno, sabe? A gente não só ensina as operações básicas, como por exemplo no meu caso de matemática, ou a gente não ensina apenas a ler e escrever ou interpretar um texto. A gente não forma só aluno, a gente forma seres humanos. O processo de ensinar e aprender deve ser valorizado por ambas as partes. Pelo aluno que conhece, o que vai conhecer, né? Que está conhecendo o que ainda não sabe. E o professor que todos os dias reconhece o que já sabia. Quanto mais respeitarmos nossas diferenças, quanto mais contarmos sobre nossa vida diária, quanto mais diminuirmos a distância entre o que falamos e o que fazemos, estaremos contribuindo para o fortalecimento de experiências democráticas. Estaremos nos desafiando a lutar cada dia mais em prol da cidadania. A 10ª carta de Paulo Freire é uma carta muito interessante e muito importante para todas as pessoas que estão envolvidas no meio da educação, tanto professores em geral, como todas as pessoas que estão envolvidas na parte da educação, desde gestores, parte de diretor de escola, coordenador pedagógico e professor, e passar isso também para os alunos. Uma das principais ideias que eu achei muito interessante na 10ª carta é a gente afastar aquela ideia de que as matérias são separadas. Embora a gente aprenda as matérias na escola como se elas fossem separadas, mas a gente tem que tentar evitar isso ao máximo, tentar deixar mais próximo possível as matérias uma das outras, fazendo a tão chamada interdisciplinaridade, né? Você juntar uma matéria com a outra e ensinar para os seus alunos, dar exemplos para eles da interdisciplinaridade, principalmente entre as áreas, Às vezes fica meio difícil, por exemplo, que sou professor de matemática, você fazer interdisciplinaridade com outras matérias mais voltadas para a área de humanas, como história, filosofia, mas ainda é possível, mas mais possível ainda para as próprias matérias da área, como química, física e biologia. Toda matéria de matemática tem pelo menos um exemplo dentro da área de exatas, química, física, biologia. Então, é muito importante fazer esse tipo de interdisciplinaridade, você mostrar para o seu aluno que um determinado conteúdo que se aprende em matemática pode se aplicar em outro conteúdo. Até porque, principalmente a matemática, os alunos pensam que é algo que eles aprendem e que nunca vão utilizar para nada. E essa carta, ela nos mostra a questão da disciplina como um princípio básico nos diversos contextos de aprendizagem, tanto no contexto do trabalho intelectual, no contexto da leitura séria de textos, na escrita e etc. Outro ponto muito importante que eu achei nessa carta é que cabe aos professores a construção do saber e não apenas de transmitir conhecimento. O professor ele tem que criar mecanismos e criar maneiras de ensinar e também ensinar o aluno a aprender. Essa é uma grande função que o professor tem. Principalmente nos dias de hoje, a gente vive em meios onde o professor chega na lousa, escreve um monte de coisa, o aluno copia e depois ele vai lá e tenta transmitir aquilo numa prova. Hoje em dia isso já não é uma forma muito boa de educar. Até porque o aluno vai te perguntar sempre: para que eu vou usar isso na minha vida? Não só em matemática, porque é muito comum a gente ver isso em matemática, né, quando a gente está ensinando algum tipo de conteúdo. O aluno vir perguntar: mas aonde que eu vou aplicar isso?
mas a gente vê em outras áreas também. Então, o professor ele tem que mostrar para o aluno aonde que é aplicável aquelas coisas que ele está ensinando. E principalmente na matemática, porque é uma matéria difícil para a maioria, né? A maioria não consegue compreender. E se você ainda não cita exemplos, não cita coisas que estão próximo dos alunos, se você só ensina o avançado, aquela coisa que é difícil deles conseguir compreender, que foge muito da realidade deles, eles sempre vão ficar fazendo aquela pergunta: ah, mas para que eu vou usar isso para minha vida? A gente precisa abranger o conhecimento, e uma maneira de abranger o conhecimento em matemática citada lá na carta, né? A gente precisa abranger o conhecimento, citada na carta, e uma maneira de abranger o conhecimento na área de matemática é, por exemplo, com a modelagem matemática, que você trabalha com exemplos de solução de problemas, né, cotidianos. Por exemplo, você vai lá num táxi, todo aluno já fez exercício de função de primeiro grau com táxi, que dá lá a bandeirada fixa e o valor variável por quilômetro percorrido, né? Uma taxinha por quilômetro percorrido. Na modelagem matemática, a gente vê isso num exemplo prático, ou seja, a gente vai lá até o taxista, pega a tabela lá que tem dos quilômetros e faz. Ou seja, a gente está transformando a matemática, trazendo para a realidade, para a nossa realidade, trazendo para mais perto da gente. Toda vez que você utiliza um conteúdo de matemática complexo, às vezes você facilita muito isso, trazendo para a realidade dos alunos. E o professor, ele deve dar sempre um bom testemunho da sua vida diária na escola. O melhor método de você educar uma pessoa e você mostrar bons costumes para a pessoa, além de só falar, é você demonstrar na sua vida. E isso é fundamental para um professor, né? A relação com os outros funcionários que ele tem e os professores da escola em si também deve ser boa, né? Não se juntar com os professores para falar mal dos alunos. Sempre dá um bom testemunho. É assim que a gente também educa os alunos. E assim também a gente luta pela cidadania, né? Uma coisa que foi muito falada na 10ª carta de Paulo Freire.